Prólogo. Um casamento. Tyndall, 1946. No dia de seu casamento, a jovem está sozinha em casa no povoado. É uma bela manhã de outono. O ar do campo está frio, mas revigorante. A jovem ouve cada vez mais nitidamente os acordes de uma canção alegre. Ela só tem 18 anos e está nervosa, assustada. Sabe que as casamenteiras simplesmente contam mentiras e depois somem com o dinheiro que ganharam. No povoado onde vive, muitas mulheres estão casadas com homens mutilados e terão de passar a vida toda cuidando deles. Agressão à mulher é fato comum. Divórcio está fora de cogitação. Mulheres que se divorciam são humilhadas, desprezadas, consideradas inferiores aos animais. Ela sabe que algumas se matam e reza para não ter o mesmo destino. O que ela pede em suas orações a um Deus bom e misericordioso é que seu futuro marido tenha 2 pernas, 2 braços, 2 olhos e 2 ouvidos. Pede que todas as partes do corpo dele tenham funções normais. Preocupa-se com a possibilidade de que não seja bondoso ou não goste dela. A maior de todas as preocupações, porém, é por não ter os pés enfaixados. Pés enfaixados ainda são um costume. Os 4 dedos menores dos pés das garotinhas de 5 ou 6 anos devem ser dobrados para baixo do dedo grande e bem apertados para impedir o crescimento. É um processo extremamente doloroso. Os pés devem ser lavados e as bandagens de tecido trocadas diariamente para evitar infecções. Quanto mais apertados ficam os pés, menores se tornam. Com o tempo, os 5 dedos se juntam. As infecções são comuns. As garotas acabam com os pés tão deformados que passam a andar sobre os calcanhares. Quando tinha cerca de 8 anos, a mãe tentou enfaixar-lhe os pés. 2 ou 3 anos mais tarde que o usual. Mas essa noivinha fugiu desafiadora. A mãe, secretamente satisfeita, desistiu de ir atrás. Uma filha com os pés normais seria de grande ajuda para as tarefas pesadas. Mas e seu futuro marido e a família dele pensariam da mesma forma? O noivo é um jovem de 21 anos. Ele sai de casa antes do nascer do sol. 16 homens fortes foram contratados para carregar 2 liteiras em uma caminhada de 3 horas, do povoado onde ele mora até a casa da noiva. O som de cometas, pratos, gongos e flautas de bambu enche o ar. A liteira da noiva é coberta de flores e bandeiras vermelhas e cor-de-rosa. A liteira do noivo é simples, azul. Sempre sai do povoado pelo leste e volta pelo oeste. Assim que o cortejo do noivo deixa a casa, as mulheres da família começam a preparar a festa que haverá mais tarde. Elas colam nas paredes, nas portas e nas janelas diferentes formas recortadas em papel colorido, onde escrevem palavras que simbolizam felicidade e boa sorte. No meio do quintal, colocam uma mesa coberta com toalha vermelha. No centro da mesa, arrumam, em forma de pagode, 9 pães grandes chamados mantos. Há também uma tigela de metal com um candelabro e um porta-incenso de cada lado. No chão, 2 tapetes redondos de bambu. Ao chegar, o noivo encontra a noiva em pânico. Ele veste um traje azul escuro de algodão, em estilo mandarim,
Usa um chapéu bem grande e alto e traz flores de seda espetadas na roupa, à altura do coração. Ele se ajoelha e se curva até tocar o chão com a testa 3 vezes, sempre voltado para o norte, na direção do Deus da felicidade. Chá, docinhos, sementes de girassol torradas e amendoim são servidos. Segue-se um banquete, cujo preço arrasaria as finanças da família da noiva, não fosse a colaboração de parentes e amigos. Mas os favores e empréstimos têm de ser pagos nos anos seguintes. A comitiva do noivo deve ficar satisfeita. A refeição determina a atitude da nova família da noiva em relação a ela, inclusive se o percurso até a casa do noivo vai ser tranquilo ou acidentado. A jovem noiva se lembra de uma amiga de sua mãe, que se casou no ano anterior. Durante o casamento, os músicos tocaram músicas fúnebres e os carregadores andaram em círculos, deixando a moça tonta e enjoada. E o que é pior, fizeram com que a liteira tocasse o chão, o que traz má sorte, prenunciando para a noiva uma vida difícil e trabalhosa, em vez de uma existência de luxos. Tudo por causa da insatisfação da família do noivo com a comida servida na casa da noiva. Enquanto a comitiva do noivo se farta de vinho e comida, a noiva fica sentada em seu kang, uma plataforma de alvenaria que de noite é cama e de dia serve para fazer as refeições, longe de todos, com um véu de seda sobre o rosto. É o que chamam estar quieta. Ela veste uma roupa comprida de cor marrom, em que são costuradas flores de seda cor-de-rosa. Os cabelos estão enfeitados com flores e grampos coloridos, o que torna o arranjo bastante pesado. Não usa joias porque a família é muito pobre. Não demora muito e um dos irmãos lhe sussurra pela fresta da porta: "Meu cunhado tem todos os membros." A notícia soa como música aos ouvidos da moça. Ela dá um suspiro de alegria. Quase ao fim da refeição, a mãe traz para a noiva uma tigela de arroz, um espelho de 2 faces e 10 pares de pauzinhos vermelhos, usados para pegar as porções de comida. A noiva deve comer 3 porções de arroz, cuspindo, porém, a última dentro do bolso da mãe. Ela deve ainda conservar um pouco de arroz na boca durante todo o caminho até a nova casa, só o engolindo ao chegar lá. O costume é para garantir que nunca passe fome na vida de casada. A noiva, então, coloca no bolso da mãe 8 pares de pauzinhos e fica com 2, exatamente aqueles que têm presas a eles castanhas e tâmaras, simbolizando os filhos que virão em breve. A noiva não consegue parar de tremer. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ela cospe o arroz no bolso da mãe. Logo será esposa e nora. Ela segura as mãos da mãe como quem se agarra a um salva-vidas. "Tolinha", a mãe diz a ela, "não chore. Você vai para uma família onde há bastante comida. Quer ser pobre durante o resto da vida?" A mãe pega um lenço, enxuga delicadamente o rosto da filha e lhe dá um forte, longo e último abraço. "Vou sentir a sua falta e sempre vou amar você, minha menina. Cuide bem do seu marido e ele vai cuidar bem de você. Obedeça-o e faça-o feliz. Dê-lhe muitos filhos. Cuide da sua sogra, como cuidou de mim. Seja boa para ela, até o dia em que a morte a levar." Ela torna a descer o véu sobre o rosto da filha e se afasta, com um sentimento de aflição. Começa a caminhada até o povoado onde mora o noivo, e a noiva soluça quietinha. É a primeira vez que se afasta de casa, está apavorada.
Chegando ao meio do percurso, um dos carregadores grita: metade do caminho, vire o espelho. Ela pega o espelho de duas faces que recebeu e vira-o do outro lado. Agora deve esquecer o passado e olhar apenas para o futuro. Vem ao encontro deles um grupo de 4 carregadores do povoado onde mora o noivo para fazer a troca de liteira. Ela não toca o chão. Os músicos continuam a tocar melodias alegres e festivas e os carregadores caminham com cuidado pela estrada poeirenta e acidentada. Quando ela chega ao portão da casa do noivo, encontra a tigela de metal fumegando sobre a mesa. As velas e os incensos estão acesos. O noivo desce de sua liteira e espera pela noiva, que traz o rosto ainda escondido pelo véu grosso de seda. 2 irmãs dele a ajudam a descer. Todos caminham juntos até a mesa, enquanto um sábio do local lê em voz alta um poema antigo. São poucos os que compreendem o que ele diz, porque quase ninguém ali foi à escola. Mas o casal de noivos se ajoelha sobre os 2 pequenos tapetes redondos de bambu e escutam. Em seguida, curvam-se e tocam o chão com a testa. O noivo então segura as mãos da noiva e a ajuda a levantar-se. Ela não consegue ver as chamas debaixo da tigela sobre a mesa, mas sente o calor intenso que vem de lá. É o fogo da paixão, o fogo do amor. Antes que os noivos deem o primeiro passo juntos, o 4º irmão do noivo esfrega delicadamente as solas dos sapatos da noiva com um ferro de passar muito antigo, cheio de carvão em brasa, para que ela tenha calor da extremidade do corpo até o coração. Guiada pelo noivo, ela vai lentamente em direção à porta, onde há uma sela de cavalo. Eles devem ultrapassá-la juntos. A noiva nada consegue ver através do véu e tem medo de tropeçar, mas a sela simboliza os tempos difíceis da vida, que eles devem superar juntos. Ela hesita. O noivo segura a mão dela com mais força. Pare, ele diz baixinho. Agora levante o pé. Ela suspende a roupa até os joelhos e pula a sela em segurança. No entanto, assim que toca o chão com o segundo pé, seu coração se aperta. O mundo inteiro tinha visto que seus pés não foram enfaixados. A família dele pode não gostar. Ela tem vontade de gritar, de voltar para casa, para perto da mãe. Vão rir dela, vão humilhá-la pelo resto da vida. Os parentes do noivo vão pensar que ela lhes trouxe vergonha e desgraça. O noivo sente a hesitação e pergunta gentilmente: você está bem? Ela não responde. O que pode dizer? Vamos para o Kang, ele convida. Em um dos cantos internos do Kang há uma caixa triangular de madeira chamada Du. Do lado de fora está colada uma etiqueta de papel cortada em forma de diamante. Dentro há vários tipos de grãos: trigo, milho, arroz, painço, sorgo, que representam a esperança de que os recém-casados tenham comida em abundância durante toda a vida. Há também 2 machadinhas chamadas Fu, significando fortuna, com castanhas e tâmaras vermelhas presas aos cabos de madeira e 2 colchas bem finas, feitas à mão pelas irmãs do noivo, que ficam dobradas como se fossem almofadas quadradas. Primeiro, a noiva entrega ao noivo o lenço vermelho que lhe foi dado pela mãe. Ele guarda o lenço dentro do Du.
Em seguida, ela entrega a ele os pauzinhos que trazem junto castanhas e tâmaras. Ele abre novamente o du e, com cuidado, espeta os pauzinhos entre os grãos, deixando-os em posição vertical. Depois de alguns momentos de embaraço, o noivo diz gentilmente: Heitin bu walha ubu hui shani. Não tenha medo, não vou machucar você. Durante o dia todo, a noiva esperou ansiosamente pelo momento de tirar o véu, mas agora hesita. Ela tem medo. O noivo pode não gostar de sua aparência. O tom gentil da voz dele, no entanto, dá-lhe segurança. Nervosa, ela levanta o véu e, pela primeira vez na vida, eles olham um para o outro. Nenhum dos dois consegue acreditar na própria sorte. A noiva vê o belo marido que tem. Há nele um ar simples e honesto. Seu coração se deixa levar imediatamente. O noivo não consegue tirar os olhos da noiva, encantado com tanta beleza. Eles permanecem sentados em silêncio até que chega o macarrão para abrir o coração, feito pela mãe da noiva, para dar conforto aos recém-casados, simbolizar a aceitação dos defeitos e qualidades de cada um e lembrar a noiva que deixe para trás os valores da família antiga e adote os da nova. Então, para aquecer o coração, é servido vinho de arroz, que eles bebem um na taça do outro, cruzando os braços. As irmãs, os irmãos e as cunhadas do noivo vêm um a um desejar ao casal uma vida feliz, até que os cabelos dela e a barba dele fiquem brancos e cheguem ao chão. É quando a irmã mais nova do noivo, mais ou menos da mesma idade da noiva, sussurra ao ouvido dela: que bom que você tem pés grandes, eu também tenho. E piscando para a nova cunhada, escapa do cômodo rindo. A jovem noiva está tremendamente feliz. Logo, o noivo é chamado para participar do banquete e beber com os amigos e parentes. Enquanto isso, a noiva inicia o tempo de estar sentada. Durante 3 dias, em todas as horas em que passa acordada, ela permanece em posição de lótus, de costas eretas, come e bebe pouco, para evitar idas frequentes ao banheiro. Muitos parentes, amigos e vizinhos participam dos 3 dias de festa. Na primeira noite, eles vêm para fazer bagunça. Os recém-casados, a noiva em especial, têm de aguentar as brincadeiras. Ela deve servir bebidas às visitas, acender seus cigarros, descascar os amendoins e colocá-los na boca de cada um. A bagunça continua até bem tarde. Quando o último visitante se despede, o casal está exausto. No 4º dia, seguindo a tradição, a noiva leva o marido para visitar a família dela. O pai e a mãe gostam do genro e ficam felizes pela filha. Que bênção, minha menina, diz a mãe, não olhe para trás. Aqui só há fome e uma vida de sacrifícios. Agora você é uma Li. Faça com que ele a ame. Ela sabe que a mãe está certa. Quando se senta no banco de trás da carroça e olha pela última vez a paisagem tão familiar, não tem lágrimas nos olhos. Sabe que daquele momento em diante, aquela família não será mais sua principal fonte de conforto. Havia mudado de nome e de casa para sempre. O destino estava à sua frente. Assim, foi o casamento de meus pais em Qingdao, em 1946. Minha mãe olhou para o homem forte, que guiava a carroça e sentiu-se satisfeita e orgulhosa.
Seu marido parecia firme como uma rocha, ao mesmo tempo parecia gentil, bondoso e ponderado. Ela sentiu vontade de conhecê-lo, compreendê-lo e cuidar dele. Curvou-se e perguntou se poderia sentar-se ao seu lado. Sem dizer uma só palavra, ele se afastou um pouco e deixou que a mulher se sentasse perto. Parte 1. Minha infância. Capítulo 1. O lar. Meu pai e minha mãe, logo que se casaram, foram morar em uma casa de 6 cômodos, onde já se ajeitavam os 6 irmãos dele, com mulheres e filhos, além de 2 irmãs, em um total de mais de 20 pessoas. Sendo a mais jovem das noras, o status de minha mãe, na hierarquia da família Lee, era o mais baixo possível. A escala familiar tinha de ser respeitada. Ela precisou trabalhar duro para provar seu valor. Trabalhando ao mesmo tempo no campo e no transporte de material de construção, meu pai passava o dia todo fora e minha mãe só o via tarde da noite, quando a família se reunia para jantar à luz de velas. Ainda não havia eletricidade no povoado. Os homens sentavam-se a uma mesa e as mulheres e crianças a outras. Durante o primeiro ano de casamento, meus pais mal trocaram alguns olhares. Algumas vezes, sob a luz fraca das velas, ela chegou a confundi-lo com um dos cunhados. As mulheres da casa costuravam, lavavam, limpavam e cozinhavam. Minha mãe era meticulosa e eficiente, e a rapidez e a qualidade de seu trabalho conquistaram a aprovação da sogra. Cozinhar bem era sinal de amor e consideração. Por não ter enfaixado os pés, minha mãe era frequentemente enviada ao campo para levar as refeições dos homens. Assim podia ver o marido à luz do dia, o que causava uma secreta inveja nas cunhadas. Antes de completar 1 ano de casada, minha mãe soube da morte da própria mãe. Então passou a visitar o pai uma vez ao ano, levando presentes e comidas especiais preparadas por ela, embora ele não lhe dedicasse o mesmo amor que sentia pelos filhos. Um filho podia trabalhar no campo. Um filho podia trazer uma nora para casa. Um filho podia dar continuidade à linha familiar. A falta de um filho era considerada a pior traição aos ancestrais. Os habitantes de Vila Nova tinham chegado ao local durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo de outro povoado, mais de 30 quilômetros ao norte. Os japoneses ocuparam Qingdao e construíram um aeroporto bem no local em que vivia a família de meu pai. Vila Nova era um lugarejo com cerca de 350 famílias, uma sede de apenas 2 cômodos e uma praça. Mais tarde, postes e telhados receberam alto-falantes, que transmitiam a doutrina revolucionária oficial de Mao. As casas eram dispostas em longas fileiras, com um espaço de apenas 1,20 m, de uma fileira para outra. Meus pais continuaram a dividir a casa com os parentes de meu pai, conforme a família crescia. Com a chegada de mais crianças, eles simplesmente acrescentavam outros cômodos. O primeiro filho nasceu mais ou menos 1 ano depois do casamento. O segundo, 2 anos mais tarde. O terceiro, daí a outros 2 anos. E em 1955 nasceu Kun-san, o quarto. Son-san teve muita sorte por sobreviver a primeira semana na família Lee. Com apenas alguns dias de vida, ele sofreu um acidente. 2 dos irmãos mais velhos brincavam de empilhar cadeiras e elas caíram sobre a cabeça do menino. Ele começou a ter convulsões. Minha mãe o levou logo ao hospital,
onde o médico disse que provavelmente o cérebro havia sido afetado, mas o bebê era pequeno demais para receber tratamento. Tudo o que minha mãe tinha a fazer era levá-lo de volta para casa. Por vários dias, Sonsan não aceitou alimento. Chorou sem parar e teve várias convulsões. Finalmente, em desespero, minha mãe o envolveu em um cobertorzinho feito à mão, levou-o até a colina do norte, perto do povoado, e o deixou lá, no meio da neve. Ela acreditava que alguém com poderes mágicos pudesse salvá-lo. Voltou para casa, chorando. Mais tarde, a mãe de meu pai, Naná, foi ver como estava o novo neto. Naná era uma mulher pequena e bondosa. Quando deu pela falta do bebê, perguntou à minha chorosa mãe onde ele estava. Ela acabou dizendo, e Naná, apesar dos pés deformados, foi correndo até a colina do norte, encontrou Sonsan e o levou de volta para casa. O menino estava azulado, quase congelando, e por vários dias teve febre alta. Então, milagrosamente, Sonsan parou de chorar. Não teve mais convulsões e pareceu recuperar-se. Foi mais um a crescer naquela casa apinhada, na qual tantas crianças nasceram, fazendo com que minha mãe passasse a ser conhecida como a afortunada mãe de 7 meninos. A casa de minha família dava para os fundos de outra casa, de onde se via o que se passava na nossa. A pequena área da frente foi então cercada com um muro de pedra de 1,80 m de altura. Quem tinha dinheiro comprava as pedras e as unia com argamassa. Minha família, porém, era muito pobre. Então meu pai ia com os filhos mais velhos até as montanhas, pegavam as pedras, traziam-nas em cavalos e carroças e as amontoavam. Pelas fendas podiam-se espiar os vizinhos e certa vez uma parte do muro desabou. A propriedade da família não tinha quintal nos fundos. A casa era feita de grandes tijolos e pedras, com telhas em terracota ao estilo alemão, fabricadas pelo pessoal do lugar. Meus pais e os filhos tinham 4 cômodos. 2 quartos pequenos, de cerca de 6 metros quadrados. Outro um pouco maior, de uns 9 metros quadrados, e um espaço mais ou menos equivalente ao quarto maior, que servia ao mesmo tempo de sala e cozinha. Havia 2 panelas grandes usadas no preparo de comida chinesa, woks, com grandes foles acoplados para manter o fogo aceso. Só as panelas tomavam 3/4 do espaço do cômodo. Os armários, para guardar louças, eram embutidos na parede. Em um canto ficava um armário de madeira feito por meu pai, no qual se guardavam os mantimentos. Não havia geladeira nem água corrente, apenas um grande cântaro de barro para armazenar a água de beber. Se as 2 panelas estivessem em uso ao mesmo tempo, era impossível atravessar o cômodo, sem deslocar quem operava a ventilação. Atrás das panelas ficava a parede do quarto, coberta com papel de parede feito de jornal, por onde passavam as chaminés. Fogo e fumaça circulavam por baixo das camas de tijolos e saíam do outro lado. A intenção desse arranjo era fazer os tijolos reterem o calor. O resultado, porém, não era dos melhores. Durante a noite, as camas ficavam cada vez mais frias. O piso era de terra avermelhada. Na época das chuvas, a água sempre penetrava. Meu pai tinha de remover o piso molhado e esperar que houvesse um dia sem chuva para substituí-lo por terra seca.
batendo bem com um grande martelo de madeira. Quanto mais duro o piso, mais dificilmente a água penetrava de novo. Não havia guarda-roupas na casa. As roupas ficavam em caixas de papel machê que minha mãe fazia. De dia, as caixas eram colocadas em cima das duas camas pequenas. De noite, iam para o chão. Havia uma cama um pouco maior, mais ou menos do tamanho de uma cama de casal pequena. Pais e filhos tinham de dividir aquelas 3 camas. O quarto principal era também o local em que a família fazia as refeições. E o único cômodo onde havia um sótão. Era lá que meu pai guardava muitas coisas importantes. Dinheiro, por exemplo, ninguém mais podia entrar lá. Ao acordar de manhã sobre a cama gelada, cada um devia enrolar e guardar o seu cobertor. Ficava apenas um tapete de bambu, uma bandeja de madeira, que passava de geração em geração, era colocada sobre o tapete, e toda a família sentava-se em volta de pernas cruzadas, o joelho de um encostado ao joelho do outro, para fazer as refeições. Os 3 filhos mais velhos precisavam sentar-se em bancos de madeira, colocados junto da cama, porque não havia espaço para todos em volta da bandeja. A família tinha de ir a uma das fontes próximas para recolher água, que era levada até a casa, em 2 baldes pendurados nas extremidades de uma vara de bambu equilibrada sobre os ombros. Os adultos e os meninos mais crescidos carregavam baldes grandes e os pequenos carregavam baldes menores. A água era aquecida em uma panela grande e todos tomavam banho em uma bacia de barro ou madeira, com mais ou menos 90 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de profundidade. Na comuna, havia uma casa de banhos pública, frequentada por mais de 10.000 pessoas, mas minha família não a frequentava por não ter condições financeiras. A casa tinha apenas um banheiro, que não passava de um buraco escavado no chão da área externa da frente. Era preciso ficar de pé ou de cócoras sobre 2 tábuas, uma de cada lado do buraco. Como não havia telhado, o frio era terrível no inverno. Metade do banheiro ficava dentro da parede e metade para fora, de modo que os dejetos pudessem ser recolhidos e aproveitados como fertilizante. Quem fazia esse trabalho era o coletor de fezes, que usava para isso uma espécie de colher de pau, depositando o material recolhido em 2 barris de madeira acomodados nas laterais de um carrinho de mão. Diariamente, ele percorria as ruas estreitas com seu carrinho de mão. As pessoas, quando o viam, mudavam o caminho para não passar perto. Certa vez, o coletor de fezes colidiu com uma bicicleta e todo o conteúdo dos barris se espalhou pela rua. Que cheiro! Mesmo depois de o chão ter sido lavado várias vezes com água, o cheiro permaneceu e durante muito tempo todos evitaram passar por lá. Os moradores foram à autoridade máxima da vila para reclamar e pedir a substituição do coletor de fezes. Nada pôde ser feito porque ninguém quis assumir o cargo. Minha família tinha de aproveitar cada centímetro da área em frente da casa. Havia uma pequena plantação de vegetais, pés de feijão subindo pelas paredes e um chiqueiro com 2 porcos. O problema era a escassez de comida para alimentar as pessoas, quanto mais os porcos. Por isso eles eram tão magros. Até que um dia foram vendidos à comuna. Havia também um galinheiro, mas a situação era a mesma. As galinhas não recebiam alimento suficiente para produzir muitos ovos. Então, os poucos que botavam eram vendidos no mercado, rendendo um dinheirinho para suprir as necessidades mais prementes. A comuna entregava a cada família um pedaço de terra.
Minha família tinha um lote de uns 200 metros quadrados na direção da colina do norte, a cerca de 15 minutos da nossa casa. Era tão pequeno que só podíamos plantar lá alimentos essenciais, como o milho e o inhame. Aos domingos, únicos dias em que meu pai ficava em casa, a família toda, inclusive as crianças, iam com ele trabalhar a terra. Toda a terra da comuna de Lee era dividida em pequenas plataformas, dispostas em degraus, e o cultivo era feito manualmente com pá, picareta, enxada, foice e arado. Em certa época, a vila se deu ao luxo de contar com 2 bois magros e velhos para puxar o arado. Mas os animais eram lentos e, às vezes, recusavam-se a andar apesar dos açoites. Acabaram morrendo um logo depois do outro. Os ganhos de minha mãe dependiam do tempo e da sorte, como, aliás, acontecia com todos os camponeses. Quem decidiu que seria plantado era o governo central de Pequim. Na área de minha família, plantava-se principalmente trigo no inverno. No resto do ano, milho, inhame e sorgo. O governo ficava com a primeira e a maior parte da colheita, pagando um preço estipulado pelas próprias autoridades. E o restante era dividido entre os camponeses, de acordo com o número de pessoas em cada família e com o número de pontos conquistados durante o ano. Esse alimento repartido em partes proporcionais seria descontado dos ganhos no fim do ano. Todos os dias, o chefe de cada grupo de trabalho da vila registrava quem havia trabalhado e por quantas horas. No fim do mês, os camponeses se reuniam e decidiam a quantos pontos cada um tinha direito. O máximo que se podia ganhar por dia eram 10 pontos, que correspondiam a um ivane ou aproximadamente 17 centavos de dólar. Normalmente as mulheres recebiam metade do que era destinado aos homens. Certa vez houve um período de seca inclemente e ninguém recebeu um ivane sequer durante o ano. A vila teve de tomar dinheiro emprestado do governo de Qingdao e repassar às famílias para que pudessem comprar alimentos. Levantaram mais de 2 anos para pagar o empréstimo. Além disso, foram obrigados a comer tudo o que se movesse e algumas coisas imóveis também. Não haver nada para comer era uma situação frequente. Minha família era muito pobre, mas havia gente em pior situação que a da família Lee em nossa comuna. Quando eu nasci, doença e privação estavam em toda parte. 3 anos do grande salto à frente de Mao e 3 anos de seca tinham resultado em uma das piores crises já vistas. Cerca de 30 milhões de pessoas morreram. E meus pais, como todos os outros, lutavam desesperadamente pela sobrevivência. Fui o 6º filho. Nasci em 26 de janeiro de 1961. Meus pais já estavam casados havia 15 anos e a família Lee tinha crescido bastante. Naná, a mãe de meu pai, vivia na casa ao lado. Na casa seguinte morava o 4º irmão dele, que chamávamos de 4º tio. A família do 3º tio morava na casa em frente à nossa, mas ele morreu com 30 e poucos anos, de uma doença misteriosa, deixando 4 filhas e um filho. Meu pai, que chamávamos Dia, e o 4º irmão tornaram-se os pais de fato daquelas crianças. Na China, é costume a mulher ficar de cama durante 1 mês depois de dar à luz. Os bebês nascem em casa com a ajuda da parteira local. Acreditava-se que deixar a cama e trabalhar antes de decorridos 30 dias do parto
prejudicaria a saúde da mãe, provocando males terríveis na velhice. Acontece que eu nasci 20 dias antes do Ano Novo Chinês, justamente a época do ano em que minha mãe, minha Nian, ficava mais atarefada. Por causa do meu nascimento, os preparativos para a festa estavam muito atrasados. Além do mais, ela não possuía sequer uma filha para ajudá-la. Naná tentou ajudar, mas tinha os pés enfaixados. Então, a Nian não pôde se dar ao luxo de passar o resguardo no Kang. Minha vida começou com uma quase tragédia para meus pais. Com apenas 15 dias de nascido, a Nian me embrulhou em uma coxa de algodão, deitou-me sobre o Kang e foi para a cozinha preparar os pãezinhos de Ano Novo. Na China, as mães sempre envolviam os bebês em cobertas, deixando os braços junto do corpo e os deitavam de costas, de modo que a cabeça crescesse normalmente. Naquele dia, a Nian tinha tantos pães para assar que o Kang em que eu estava deitado ficou quentíssimo. Provavelmente a ponto de sufocar, debatendo-me, consegui soltar o braço direito, que encostou no Kang e sofreu uma séria queimadura. Quando a Niang ouviu meu choro, pensou que fosse fome. Como os seios estavam vazios, ela não atendeu logo. Ao chegar para verificar, encontrou toda a área de meu cotovelo direito em bolhas, gravemente ferida. Queimada. A queimadura logo infeccionou. 2 dias depois, todo o braço direito estava inchado e vermelho. Meus pais não tinham remédios adequados, nem condições de me levar ao hospital. A área afetada foi se enchendo de pus e passei a ter febre altíssima e eu chorava dia e noite. Eles finalmente conseguiram dinheiro emprestado com parentes e amigos e me levaram ao hospital. Seu filho está com uma infecção séria, o médico informou, e é pequeno demais para tomar remédios. Vocês deveriam ter vindo antes. A única solução é usar remédios à base de plantas, mas não garanta os resultados. E se não der resultado? A Nian perguntou, entrando em desespero. Ele pode perder o braço direito. Se perceber que a infecção está se espalhando, traga-o. E não teremos outra opção a não ser amputar-lhe o braço. Meus pais olharam aquele filho tão pequeno, sem conseguir acreditar que pudesse crescer com um braço apenas. A culpa que a Niang sentia era indescritível. O dia ficava repetindo que, em algum lugar, encontrariam a cura. Pegaram a receita do médico e foram a uma venda local comprar as ervas. Seguindo as instruções, a Niang colocou os ingredientes na grande panela para cozinhar e aplicou em meu braço o líquido escuro que se formou. De nada adiantou. A infecção só piorava e a vermelhidão começou a se espalhar. A Niang, em pânico, procurou vários curandeiros que viviam nas redondezas e aplicou as receitas familiares secretas de cada um. Em vão. Foi quando minha quarta tia disse a ela: certa vez, um velho curandeiro disse à minha mãe que Bai Fan cura infecções. Por que não experimenta? Bai Fan era um amaciante de carne muito ácido, parecido com sal-gema branco. A princípio, a Nian não levou a sugestão a sério, mas esgotadas todas as outras possibilidades, decidiu tentar. A aplicação de Bai Fan no braço me fez gritar como um porco amarrado. Ela não conseguiu suportar o sofrimento do filho e, duvidando da eficácia do tratamento, desistiu depois de algumas tentativas. Minha quarta tia, porém, acreditou. Ni Tai Sin Huen La. Você tem o coração mole, disse a Niang.
Ela me levou para a casa dela, trancou a porta, amassou a planta até virar pó e aplicou quantidades generosas em meu braço, que tinha tecidos expostos quase até o músculo. Ela era literalmente esfregar sal na ferida. Gritei sem parar o dia todo. De hora em hora ela lavava meu braço com água quente e reaplicava Baifan. Anos mais tarde minha Nian confessou. Eu estava atrás da porta de sua quarta tia e meu coração sangrava toda vez que ouvia você gritar. O som do seu choro era como 1000 facadas afiadas, me cortando o coração cheio de culpa. Várias vezes bati na porta dela tentando levar você de volta. Ela simplesmente me ignorou. Hoje, agradeço aos deuses pela determinação de sua quarta tia. Minha quarta tia também não tinha certeza de que a aplicação de Baifan funcionasse. Foram muitas as vezes em que quase desistiu. Ela sabia, porém, que aquela era a última esperança de salvação para o meu braço. Ao fim do dia eu tinha chorado tanto que perdi a voz. Mas a firmeza de minha tia salvou meu braço. Aos poucos a infecção foi cedendo. Ficou uma grande cicatriz que sempre toco em momentos difíceis. Ela se tornou minha ligação com a Nian e um modo de lembrar seu amor. 3 anos mais tarde, a Nian teve o 7º filho, meu irmão mais novo, Songi, a quem chamamos pelo apelido de Jintren. Meus pais sabiam que não haveria comida para tantos filhos. E pelo que me lembro, não havia mesmo. Carne, frutos do mar, ovos, óleo, molho de soja, açúcar, sal, trigo e farinha de milho eram distribuídos em cotas restritas. Cada família recebia uma pequena quantidade todo mês, mas o mais frequente era a falta desses artigos. Comíamos muito inhame seco. Como era a cultura mais fácil, a maior parte de nossa terra era usada para plantar inhame. Quase todos os dias a Nian me acordava às 5 horas para ir até a plantação com meus irmãos mais velhos, antes que fossem para a escola. Cada um levava uma pá e uma cesta de bambu feita pelo dia para procurar inhames que tivessem passado despercebidos aos camponeses durante a colheita. Sentíamos frio e fome, mas a possibilidade de ter inhame no desjejum nos animava. Com frequência encontrávamos o terreno já revirado por outros, na mesma situação de desespero, e voltávamos para casa com as cestas vazias. No verão, todas as famílias espalhavam inhames em fatias sobre a área da frente e o telhado para secar ao sol. Pareciam flocos de neve. Alguns espalhavam os inhames até pela rua. Se viesse a chuva, porém, era preciso recolher tudo rapidamente, para que o inhame não mofasse. Uma vez secas, as fatias eram guardadas em um grande pote de barro, na cama de meus irmãos mais velhos ou no sótão de nosso dia. Inhame seco era a base da nossa alimentação pela maior parte do ano. Ocasionalmente tínhamos pão de milho e farinha, que eram artigos da reserva especial da Nian, por isso guardados para oferecer a parentes ou visitas importantes. Comíamos inhames secos, cozidos na água ou no vapor, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Era o alimento mais detestado em minha família. Mas havia outros na comuna que nem com isso contavam. Tínhamos mais sorte que a maioria. Tivemos mais sorte do que os 30 milhões que morreram de fome. Os inhames secos salvaram nossas vidas. Lembro-me de um ano em que nossa comuna tentou plantar amendoim
em pequenos pedaços de terra, mas a safra foi decepcionante. Depois da colheita, um grupo de meninos mais ou menos da minha idade, 6 ou 7 anos, foi para o terreno plantado, levando pás e cestos de bambu, na esperança de encontrar, como fazíamos com os inhames, alguns amendoins perdidos. Depois de horas e horas de busca, o resultado foi quase nenhum. Mas eis que um dos meninos descobriu nos limites do terreno um buraco de rato. Que sorte para um bando de garotos famintos! Ele começou a cavar imediatamente. Ficamos todos em volta dele, como que atraídos por um imã. Ratos sempre estocam alimentos para o inverno. Daí o misto de excitação e inveja com que observávamos a cena. Estávamos todos de pé, porque se acreditava que ajoelhar ao lado de um buraco de rato fazia o túnel desabar e desaparecer. O menino cavava o mais rápido possível com o traseiro para cima. Várias vezes quase perdeu o túnel bloqueado pelos ratos. Então, vimos que havia ramificações em direções diferentes, com 3 pontos de armazenagem. Um de amendoins descascados, outro de amendoins meio descascados e um terceiro de amendoins com casca. Os ratos, porém, não foram encontrados. Provavelmente tinham uma rota secreta de fuga. O menino de sorte levou para casa quase meio cesto de amendoins. Secretamente fiquei com pena dos ratos que tinham perdido a comida. Afinal, eles também poderiam morrer de fome no inverno. Mundo cruel, eu pensei, em que crianças competiam com ratos por comida. A hora das refeições em família era sempre triste para a Niang. Ela muitas vezes não tinha o que cozinhar. Nós olhávamos para a pouca comida que havia na bandeja de madeira e, em respeito aos mais velhos, esperávamos que o dia começasse. Certa vez, quando a Niang foi servir o jantar, vimos que não havia comida para todos. Não estou com fome, disse o dia casualmente. Almocei muito bem hoje, vou dar uma volta. Todos segurávamos os palitos prontos para começar a comer, mas hesitamos. A segunda da fila era a Niang. Ela imediatamente lançou ao nosso dia um olhar sério. Ji, não ouse deixar de comer. A sua saúde é a segurança da nossa família. Se você morrer de fome, só teremos água para beber. Mas é verdade. Não estou com fome. O dia protestou inocentemente. Não me aborreça, seu mentiroso. A Niang repreendeu, pegando com seus palitos uma porção de comida e colocando na tigela dele. Só começávamos a comer depois que ele dava a primeira mordida. Nossos pais sempre comiam bem devagar, para que sobrasse mais comida para nós. Em muitas ocasiões, a Niang nos disse para deixar a melhor porção para o dia, já que era ele quem garantia nosso sustento. Mas o dia sempre arranjava desculpas e pedia que deixássemos a melhor porção para Niang, porque não fosse por ela, só teríamos para jantar o vento noroeste. Raramente se comia carne. Uma vez por mês, enfrentávamos longas filas no mercado para comprar o pedaço mais gordo de porco à venda. A Niang separava o toucinho para cozinhar mais tarde. O problema era que todos queriam um porco gordo, por isso nem sempre conseguíamos. Uma tarde, a Niang ouviu dizer que o açougue de nossa comuna estava vendendo carne de porco, mas por algumas horas apenas.
Ela pediu um Ivani emprestado à minha quarta tia e me mandou até lá o mais rápido possível. Foi uma boa meia hora de corrida. Ao chegar, encontrei 3 longas filas formadas. Depois de 1 hora de espera, entreguei ao encarregado do caixa o dinheiro e nosso cartão de racionamento. E recebi um pedaço pequeno de carne de porco gorda. Eu estava tão nervoso. Sabia quanto a Nian ficaria feliz. E ficou mesmo. Cortou imediatamente a carne em pedaços pequenos e começou a cozinhar para retirar a gordura. Fiquei encarregado de operar a ventilação. O cheiro delicioso e o chiado da carne de porco fritando fizeram meu estômago roncar. Ela estava nas nuvens. Que belo pedaço de porco! Esta gordura vai durar um bocado, ela disse, entregando-me uma tigela, com um pedaço de carne ainda chiando. Não vá queimar a língua, alertou. A carne crocante derreteu na minha boca. Não poderia haver sabor melhor no mundo. A Nian cortou também a selga e pôs para cozinhar. Vai ser uma bela surpresa para o dia. Naquela noite, quando a selga foi servida, podíamos ver sinais do óleo precioso flutuando no molho. Meu segundo irmão encontrou um pedaço de carne de porco em sua porção e o colocou na tigela de nosso dia. Este repassou imediatamente a carne para Nian. Ela devolveu. Não seja tolo. Fiz a comida especialmente para você. Você precisa ficar forte para trabalhar. Meu irmão mais novo estava sentado ao lado de nosso dia, que se voltou para ele e disse: Jintrin, deixe-me ver os seus dentes. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, colocou o pedaço de carne de porco na boca de meu irmão. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo triste e longo suspiro da Nian. Foi sempre assim. Um raro pedacinho de carne em uma tigela de vegetais era passado de um para outro. 7 pares de olhos famintos olhavam para os pais pedindo mais. No entanto, nenhuma palavra era pronunciada, porque sabíamos quanto era difícil conseguir comida. Não havia mais, simplesmente. Meus pais não sabiam de onde viria a próxima refeição. Para sobreviver, a Nian ia trabalhar no campo, sempre que lhe sobrava algum tempo depois de cozinhar e cuidar dos filhos. Ela preparava 3 refeições por dia, todos os dias. Ir a um restaurante era um sonho impossível. De todo modo, só havia um restaurante por perto que servia principalmente aos funcionários do governo. A Nian muitas vezes teve de engolir o orgulho e pedir comida a parentes ou vizinhos. Ela era uma cozinheira excelente e conseguia fazer um prato delicioso com qualquer ingrediente, menos com inhames secos. Eu gostaria de não ver um pedaço sequer de inhame seco enquanto vivesse. Eles eram esbranquiçados enquanto crus e depois de cozidos ficavam acinzentados. Não tinham gosto e custavam a passar pela garganta. Para ajudá-los a descer, tínhamos sempre sobre a mesa uma tigela de água morna, ou, se fosse um dia de sorte, de condi, de arroz, trigo ou milho. Condi é uma espécie de canja, como um mingau ralo com alguns grãos dentro. Eu gostava de operar a ventilação para ver a Nian cozinhar. Para mim, era um momento especial. Assim, podia conversar com ela sozinho, ter um pouco de atenção só para mim. Seu operador de ventilação preferido era eu, o mais rápido,
para fazer o fogo. E era também o mais paciente. Minha alegria e minha tristeza acompanhavam a alegria e a tristeza de Nian. Ela ficava contente quando tinha óleo, frutos do mar ou, especialmente, carne de porco. Eu lhe fazia muitas perguntas sobre a arte de cozinhar e com isso aprendi a acrescentar os temperos certos e a ser um bom cozinheiro. Claro que a comida não era nosso único problema. Até a água que usávamos tinha de ser fervida. Éramos proibidos de beber água sem ferver. Dizia-se que se bebêssemos sem ferver a água retirada dos poços próximos, poderíamos ficar com vermes. Eu e meus irmãos tivemos vermes muitas vezes durante a infância. Quando a nossa barriga aumentava e reclamávamos de dores, nossos pais nos davam para mastigar um remédio doce que chamávamos de matadores de vermes vomitáveis. Pareciam balas em forma de pequenas pirâmides. A princípio o gosto era suportável, mas depois de uns cinco vinham as ânsias de vômito e era preciso comer 10. Pobres dos meus irmãos mais velhos sofriam ainda mais, pois quanto maiores, mais matadores de vermes tinham de mastigar. Sempre tomávamos o remédio à noite quando o estômago estava vazio, e os vermes não tinham outra coisa para comer. Nos dias seguintes tínhamos de seguir uma dieta rigorosa, de comida morna, água morna, nada de doce, sal, gordura ou frutos do mar. Sobravam apenas os inhames secos, refeição após refeição. Às vezes passavam-se os dias e os vermes não saíam, o que obrigava a repetir todo o processo. Os vermes com uns 30 centímetros de comprimento saíam quase sempre vivos em grande quantidade. Os irmãos mais velhos se enfureciam com os mais novos, os prováveis causadores daquele drama por não lavarem as mãos regularmente. Não havia outra opção a não ser enfrentar aquela provação anual. Apesar da pobreza, nossos pais sempre nos ensinaram a ter dignidade e orgulho, a agir com honestidade, a nunca roubar nem prejudicar os outros. O nome da família era o bem mais precioso e devia ser protegido com todo o empenho. Pude verificar isso certa vez quando fui brincar na casa de um colega chamado Xian Yu. Tínhamos a mesma idade, cerca de 5 anos. O tio do menino que vivia na cidade fizeram uma visita na véspera e levara para ele um carrinho de brinquedo. Para mim, era uma novidade, a coisa mais bonita que já tinha visto. Xian Yu me deixou brincar um pouco e eu gostei demais. Quando ele entrou para beber água, peguei o carrinho e corri para casa. Onde você arranjou isso? A Nian perguntou desconfiada. Eu achei na rua. Ela sabia que não era verdade. Ninguém na vizinhança podia se dar ao luxo de gastar dinheiro com brinquedos. Com quem você estava brincando? Com Xian Yu, respondi. Ela me pegou pela mão com firmeza, levou-me até a casa de Xian Yu e perguntou à mãe dele. Nian, de Xian Yu, este brinquedo é do seu filho? A mãe de Xian Yu fez que sim, com a cabeça. Sinto muito, mas acho que meu filho roubou o carrinho do seu filho, disse minha Nian. Não se aborreça, falou a mãe de Xian Yu. O seu menino é muito pequeno para entender. Estou envergonhada, disse minha Nian pedindo muitas desculpas. Sinto tanta vergonha pelo que o meu filho fez. Ela tentou fazer com que me desculpasse, mas eu estava tão envergonhado que me recusei, desejando nunca ter visto tal carrinho. Queria um buraco para me esconder. Queria ter uma capa para me cobrir o rosto. Senti o sangue subindo pelo pescoço.
Tentei escapar das mãos de minha Niang. Queria ir embora dali e nunca mais passar perto da casa de Sien Yu. Detestei a Niang por me fazer passar por aquilo. Ela falou alto. Queria que o mundo inteiro soubesse que eu tinha roubado o carrinho do meu colega. Eu gritei e esperneei quando ela me levava para casa. Quero um carro. Quero um carro. Assim que chegamos em casa, com um desespero nos olhos, ela me sentou no colo. Deu-me um abraço forte e chorou sentida. Era como se tivesse sofrido tanta humilhação quanto eu. Sinto tanto ter feito isso a você. Ela sussurrou com carinho. Lamento sermos pobres demais para comprar brinquedos. Sou uma tola por ter posto tantos filhos em um mundo tão cruel. Vocês não merecem sofrer assim. Senti as lágrimas dela escorrendo pelos meus cabelos. Somos muito pobres. Os deuses no céu não respondem às nossas preces e até o diabo nos abandonou. Não há esperança para nós. Ela suspirou. Pare com isso, não diga isso. Pedi, eu detestava vê-la tão triste. Ela continuou como se não me houvesse escutado. Como eu gostaria de ter dinheiro para lhe comprar um carrinho de brinquedo. Mas não temos dinheiro nem para comida. Um dia eu vou ter bastante comida. Jurei para mim mesmo. Ela me abraçou ainda soluçando. Não sei quanto tempo durou aquele abraço, mas desejei que não acabasse nunca. Naquela noite ao jantar, depois que a Nian contou a todos o que eu tinha feito, meu dia falou. Apesar de não termos dinheiro e comida, de não podermos comprar roupas e de vivermos em uma casa pobre, temos orgulho. Orgulho é o que temos de mais precioso na vida. Desde os tempos difíceis vividos por nossos antepassados, a família Lee sempre teve orgulho e dignidade. Sempre tivemos uma boa reputação. Quero que vocês todos se lembrem disto. Nunca percam o orgulho e a dignidade, por mais difícil que seja a vida.